pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença de uma pessoa empata e uma pessoa codependente. Eu vou dar alguns exemplos e eu já aviso logo no começo que a boa notícia é: se você é codependente, ou se você foi codependente, se você está no processo de cura para se libertar da codependência, a boa notícia é que uma vez que você faz esse processo, você então se torna um empata de verdade, porque o codependente e o empata são muito parecidos em várias coisas, a vontade de ajudar, se doa, vê o melhor no outro, mas tem algumas diferenças que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez e isso depois me fez refletir, né? O codependente, ele sente a dor do outro. Às vezes o outro nem tá sofrendo, mas porque ela ou ele sofreria com aquilo, ele já sente como se o outro estivesse sentindo aquilo. Então, muitas vezes ele vai lá e começa a querer ajudar e falar pra pessoa fazer aquilo que ele acha que é o melhor, porque é o que ele crê que é melhor ou ela crê que é melhor, mas a pessoa tá bem do jeito que ela tá. E isso é uma das coisas que mais faz com que os narcisistas se aproximem de codependentes. Mas vamos falar aqui sobre isso mais a fundo. O codependente, ele não tem uma identidade. Ele se anulou para ser para o outro o que o outro precisava que ele fosse. Na infância, normalmente vem de um abuso, de um pai ou de uma mãe, pessoas, né, com problemas de vícios, transtorno de personalidade. Então o que acontece? O empata tem a sua própria identidade. Por exemplo, se alguém está chorando, está triste com algo que aconteceu. Um empata, uma pessoa que tem a própria identidade, que se conhece, que sabe o que é sentir a dor do outro, tem esse sentimento de empatia. Codependente também tem, mas a gente vai chegar lá. O empata vai ver alguém chorando, vai entender, vai se colocar no lugar daquela pessoa, porque ela já passou por aquilo, ela sabe a dor que aquela pessoa está sentindo, mas ela vai ajudar da maneira saudável. Ela vai ali, ou ela vai chorar com aquela pessoa, ou ela vai só falar: eu tô aqui. Eu tô aqui. O que você precisar, eu tô aqui. Eu te entendo. Às vezes nem falar nada, só de ela estar ali do lado da pessoa. E ela respeitar aquele momento que a pessoa tá ali de dor e entender, mas não sofrer junto com ela ao ponto de não conseguir ajudar. Porque o codependente, ele faz isso. Ele vê alguém chorando, ele já sente 2 vezes mais a dor da pessoa, e aí o que ele faz? Ao invés dele respeitar, e não é por mal, tá, gente? Mas é isso que acontece, na maioria das vezes é inconscientemente. Daí o codependente, ele não vai agir como um empata, porque ele não tem a identidade dele ainda ou dela, ele depende, ó o nome, codependência, ele depende da emoção do outro para ele tá bem, é de fora para dentro. E aí, quando alguém não tá bem, ele não fica bem. Então, o que ele vai fazer quando alguém estiver chorando? Ele vai fazer de tudo pra pessoa parar de chorar. Por quê? Porque ele tá sofrendo. Então, na verdade, ele tá primeiro pensando nele. Não é por mal, gente, de novo, é inconsciente. Ele tá tentando livrar a dor, mas ao mesmo tempo ele também sente a dor do outro. Ele também tem a compaixão, ele também tem todos esses sentimentos de uma pessoa que tem um bom coração. Mas, muitas vezes, o codependente, por conta disso, acaba atrapalhando. Porque o amor, ele, como Deus, né? Ele não castiga, mas ele disciplina. E o amor não é sempre você ir lá e fazer pela pessoa. Você não faz pela pessoa, ninguém pode mudar o outro. O codependente, ele quer fazer pelo outro o que o outro tem que fazer, então a pessoa não passa pelo processo. É que nem a lagarta, para se transformar em borboleta, ela tem que passar pelo processo de ficar ali no escuro, apertada, vai sofrer, mas se alguém ir lá e tentar fazer por ela, ela não vai se virar uma borboleta, ela não vai funcionar saudável como a borboleta que passou pelo processo. Então, codependente, sem querer, ele vai lá e tenta fazer pela pessoa, salvar a pessoa, acha que tá salvando, mas na verdade só tá piorando, porque ainda volta tudo pra pessoa, pra codependente depois. Porque a pessoa não muda, ninguém pode fazer pelo outro, a pessoa não passa pelo processo e no fim os resultados não são saudáveis.
Até o codependente ter a revelação de Deus, ter essa consciência através dos vídeos, de todas as características. Eu já fiz alguns vídeos aqui, eu vou deixar aqui também o link dos vídeos que eu já fiz sobre codependência, caso você queira assistir. E aí você começa a buscar entendimento sobre isso, conhecimento, e uma vez que você tem consciência que é aquilo, você se identifica com aquilo, aí você fala, ok, agora eu posso tratar, eu posso cuidar, porque agora eu entendi o que estava acontecendo a vida inteira, né? Você aprende a pôr limites, você aprende a falar não, você se coloca em primeiro lugar, e o mais importante, você busca a sua identidade verdadeira, quem você é, que você gosta, quem é você, porque o codependente ele foi condicionado a saber tudo do outro. Ele depende do outro estar bem para ele estar bem. Então ele lê as pessoas assim como os narcisistas. O codependente tem muita facilidade de ler as pessoas, porque a vida inteira ele teve que aprender sobre o outro para ele poder ajudar o outro, salvar o outro para poder se salvar. Que na verdade não se salva, só se salva mesmo cuidando, olhando dentro, num trabalho de autoconhecimento. Mas como eu falei, é um processo. Então, o exemplo que eu ia dar aqui no começo, que eu citei pra vocês, que eu lembrei, eu fui um dia comprar comida e tava um frio, gente, um frio. E eu sou assim, eu não gosto de frio, eu sou friorenta. E tava um frio, eu tava com uma jaqueta, aquela jaqueta que esquenta tanto de ir pra neve que você não fica com frio no frio. É uma bênção. E eu fui comprar comida e vi o rapaz estava atendendo, abriu assim a janela, era no drive-thru, e tava com uma camisetinha. Gente, a hora que eu olhei aquilo, o frio que tava fazendo, já era à noite. Meu, na hora eu já comecei, ai meu Deus, que frio. E eu olhei pra trás e vi que tinha um moletom no banco de trás. E aí eu peguei e falei, gente, esse menino deve estar com frio. Só que ele não, em nenhum momento eu vi ele assim, ou ele falando, ai, tô com frio, né? Eu já estava sentindo, porque eu ficaria com frio. Eu já achando que ele estava mal e eu já comecei a sentir mal. Aí eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer com que ele fique bem para eu poder ficar bem. Olha só, gente. Tudo isso sem perceber. Depois eu fui analisar. E aí eu ofereci o moletom que tinha no meu carro. Eu falei, ah, esse aqui é um moletom? Pode pegar, amanhã eu passo aqui e você me devolve, né? Porque eu pensei, ele deve estar com frio, passando mal de frio, estava muito frio. Numa camisetinha fininha. E aí amanhã eu venho e busco. O pior que pode acontecer, eu nunca mais ver esse moletom e eu vou e compro outro. O que eu vou fazer, né? E aí, toda essa situação para contar pra vocês depois o que aconteceu. Ele agradeceu, falou, não, obrigada, tal, não sei o que. E eu fui embora e comecei a pensar, né? Aí eu falei, gente, eu tava sofrendo porque aquilo é algo que eu ficaria mal. Mas ele não tava mal. O codependente, ele quer que o outro faça e seja o que ele crê que é o bom. Por isso tão difícil quando eu descobri sobre o narcisismo, as pessoas com quem eu convivia, eu achava que eu ia poder ajudar essas pessoas. E é por isso que os narcisistas amam os codependentes, porque é só isso que eles precisam, alguém que fique lá, que acredite que eles vão mudar, e quanto mais você tenta, mais eles te sugam, mais eles tiram de você. E não adianta, porque ninguém muda se não quiser mudar. Nem Deus pode mudar o narcisista se a pessoa não quer. Não porque Deus não tem poder a isso, lógico que ele tem, mas existe o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a querer mudar. A pessoa tem que pedir. Quando você pede, aí ele vem. Mas se a pessoa não pede, não adianta. Não adianta. E por isso que o codependente é uma das vítimas que mais sofre também quando o narcisista dá o descarte, porque cria um trauma, um vínculo traumático. É criado isso por conta deles suprirem aquilo. A vida do codependente, ele não tem uma vida própria, como eu falei aqui. Ele se anula para fazer e ser o que o outro precisa que ele seja. Aí o codependente vive a vida do narcisista. Ele não tem, ou ela não tem uma vida própria. A vida dele ou dela é a vida do narcisista. E aí quando de repente ele, vum, some, ela, desaparece, a pessoa fica sem chão. Porque a vida dela era fazer pelo outro. E o outro não tá mais lá, então agora o que eu vou fazer? E ele nem consegue, o codependente não consegue nem olhar pra si, porque ainda nem sabe que é codependente. Pelo menos comigo foi assim. Lógico que depois tudo tem a hora perfeita de Deus, nada é por acaso, e aí chega um momento que Deus revela, e aí tudo acontece, e graças a Deus por isso hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, porque hoje, graças a Deus, eu já fui liberta desse mal. Mas é algo que é interessante, né? Porque o empata, ele consegue ajudar, o codependente ele se envolve,
Ele não a vida dele é salvar o outro, é cuidar do problema do outro. E aí ele atrai pessoas problemáticas, porque ele quer salvar, ele quer consertar. O empata já não, o empata ele tá bem, ele tem identidade. Então quando ele sente empatia pelo outro, ele ajuda de uma maneira saudável. Como eu falei aqui na parte do choro, ele vê que a pessoa tá sofrendo, ele vai ajudar, ela vai ajudar, mas não vai se envolver, não vai sentir essa dor, não vai ficar o dia inteiro pensando o que fazer para ajudar aquela pessoa e o problema da pessoa, porque muitas vezes nem é problema se é um codependente, a maior parte deles está rodeado de pessoas com transtorno de personalidade. Então essas pessoas não estão com problema, eles não estão nem aí, eles querem mesmo tirar a tua paz. Enquanto eles jogam o lixo deles contando todas as histórias, tudo mentira, praticamente tudo mentira, o codependente está lá se doando e dando tudo de bom. Aí a carga negativa vem toda em cima dele ou dela. Deus é maior. Então assim como o rapaz do frio, que eu falei que achei que ele estava com frio, estava frio, mas não necessariamente a pessoa vai estar com frio como talvez eu ficasse. Cada um sente o frio e o calor de uma maneira diferente. E às vezes o que é algo que é sofrimento para mim, para outra pessoa não é necessariamente. Se a pessoa tivesse, veja a diferença, o empata iria ajudar se a pessoa falasse, ai, tô com frio, ai, preciso de um casaco, moça, me dá um casaco? Ele ia entender, porque ele sabe o que é sentir frio, ele ia ter compaixão, empatia e iria ajudar da maneira que pudesse. O codependente, ele já sente a dor do outro sem o outro nem estar sentindo muitas vezes. E ele já vai tentar resolver, imagina, o rapaz nem me pediu um moletom, eu já vi a solução do problema. Já vi o moletom, já ofereci o moletom, já pensei lá na frente como é que ia ser, no outro dia eu ia buscar o moletom. No fim ele não aceitou o moletom porque ele estava bem. Se ele não tivesse, ele ia aceitar o moletom. Mas aí, né, depois de um tempo eu pude refletir sobre isso e trazer aqui esse exemplo para explicar para vocês nesse vídeo, através das experiências que eu vivi no passado. E no narcisismo, a mesma coisa. O codependente, ele quer mudar o narcisista. O codependente é um prato cheio. Por quê? Porque o narcisista sabe que o codependente é assim, então ele finge, ele faz de vítima, né? Ele faz todas essas coisinhas e aí ele tenta, ou ela tenta salvar e fica, não, eu vou conseguir, toma a responsabilidade do erro do outro, tenta fazer pelo outro, sem nem saber o mal que está fazendo ali. E o pior, como a história do casaco, o rapaz estava bem, ele não quis o casaco. O narcisista, ele também não quer mudar. Ele também tá bem do jeito que ele tá. Entre aspas, né? Mas eles gostam de ser do jeito que eles são. Eu falo tá bem porque a pessoa, ela só muda, ela só busca ajuda, busca algo quando ela tá sofrendo. Eles só sofrem, aí que tá, olha o ponto. Eles só sofrem quando eles não tiverem ninguém mais ali para fazer por eles o que eles precisam fazer. Na verdade, ninguém consegue fazer nada por eles, não acontece, por isso que não importa o quanto você dê, é um saco sem fundo, nunca se preenche, porque tem que vir de dentro para fora. Então são só suprimentos que estão ali, uma ilusão, onde durante o dia ali eles vão sobrevivendo com os suprimentos. Mas imagina se não tivesse ninguém ali para tentar fazer por eles, ajudá-los, né? Dar suprimentos. Eles iam ter que buscar uma maneira. Por quê? Porque aí eles iam sofrer. Eles não iam conseguir sobreviver sem esses suprimentos. Aí iam ter que, obrigatoriamente, olhar para dentro. Eu já ouvi alguns casos, aquele Sam Vaknin, ele diz que ele descobriu que ele tinha transtorno de personalidade narcisista porque ele chegou no fundo do poço, ele perdeu tudo. Tudo. E parece que isso aconteceu com ele 3 vezes seguidas, 3 relacionamentos seguidos. E aí ele falou, não, algo tem de errado comigo. Tem uma outra sociopata também que foi descobrir que ela era sociopata. Por quê? Porque ela ficou mal e tentou suicídio. Se é verdade 100% ou não a história, eu não sei. Mas eles entram em depressão, até isso é diferente de nós. Porque eles sentem, né, nossa, eu não fui capaz de manipular o suficiente. A depressão deles é essa. Não é de tristeza, não. De sofrer porque você não tá mais ali, o que eles fizeram, remorso, sentimento de culpa porque não fizeram o que devia ter feito, né? Não se doaram, né?
Não, não é por isso. É porque, caramba, eu não fui bom ou boa o suficiente para manipular essa pessoa para manter ela mais tempo aqui debaixo do meu controle. Essa é a depressão deles, e até encontrar outra. Então, quando eles perdem tudo e vão no fundo do poço, talvez somente nesse momento que eles busquem ajuda e façam aí terapia e um trabalho de autorreflexão, né? Para Deus nada é impossível, mas a pessoa tem que querer, como eu falei. E é isso, gente, eu deixo esse vídeo aqui para vocês. Espero que tenha ajudado na maneira de entender um pouquinho mais sobre a diferença entre ser empata e codependente e como que funciona isso daí no codependente, né? Prato preferido dos narcisistas. Agora vocês entenderam mais ainda, eu creio, o porquê que eles tanto gostam dos codependentes. É suprimento máximo para eles. E é isso, gente, para deixar aqui nesse vídeo para vocês, a boa notícia, como eu disse no início, é que o codependente, uma vez que ele passa pelo processo e ele cuida disso, ele já, quando o outro está sofrendo, ele já vai ter esse discernimento, ele tem a própria identidade, ela sabe quem é, e aí ajuda também, vai poder ajudar de uma maneira saudável. Por quê? Porque primeiro já se ajudou, fez o trabalho de autoconhecimento, buscou em Deus a identidade que vem dele. Agora você não permite mais que as pessoas te desvalorizem. Esse é o segredo. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos no coração. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar. Se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e a gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.